Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Em especial os nossos alunos da série da DD Brasil, Oliveira Paiva, Amado Ruivo, Domingaço. Essa prova da Seduc agora deixou a desejar ou estava na expectativa, Ruivo? Na verdade, tudo que nós comentamos, inclusive no aulão de véspera e durante toda a preparação, que iria cair na prova, aconteceu. 3 ou 4 questões de texto, foram 3 questões de texto. Uma questão que envolvesse sujeito, caiu uma questão que envolvesse sujeito. Uma questão de acentuação, caiu uma questão de acentuação. E mais algumas questões de sintaxe. Então, estava tudo previsto. Mas, tem uma questão que eu acredito, inclusive eu sei até qual foi o raciocínio que a Universidade Estadual usou para marcá-la como a opção correta, nós vamos chegar lá, mas o raciocínio deles não é o correto. Então, há sim uma questão na prova de português que cabe recurso e que com o que nós vamos passar para vocês aí, inclusive, vocês devem anotar para poder entrar com o recurso para anular essa questão. Tá certo? Mas vamos então para a parte de interpretação de texto. A primeira questão de português da prova título, qual é o Rui? Prova 1. Prova 1. 15ª questão. O elemento que motivou a temática do texto é... Aí temos a letra A, a angústia dos roraimenses pelo não pertencimento. Não. B, o êxodo venezuelano. Bom, olha o que acontece. Se você fez a leitura do texto, identificando os elementos anafóricos, fez a leitura por períodos e, principalmente, antes de começar a leitura, você analisou o título do texto, já pelo título, dava para você perceber que a opção correta é a letra B, o êxodo venezuelano, ou seja, a saída dos venezuelanos para o Brasil. Esse problema grande que o Brasil está enfrentando, da presença do povo de fora, que busca trabalho, busca emprego, busca alimentação, busca coisas que estão faltando lá na Venezuela. Então, pelo texto, a opção correta, letra B, não tem o que contestar. 16ª questão. Considerando a tipologia do texto, é correto afirmar que ele é predominantemente... Bom, então vamos fazer uma revisão de tipologia textual. É só lembrar daquele quadro da tipologia que nós sempre colocamos na aula de tipologia. Verdade. Veja só o que ocorre. Narração, principal característica, presença de personagens. Esse texto não tem personagens. Tempo verbal predominante da narração, pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito. 2. Dissertação, principal característica, ausência de personagem. O texto não tem personagem. Tempo verbal predominante, presente do indicativo ou presente do subjuntivo. Já pelo início do texto, se você observar, já pelo início do texto, olha o que acontece. Vou mostrar aqui para vocês. Na linha 1, compreende, presente. Na linha 2, é presente. Na linha 3, é presente. Na linha 4, que lembra, presente do subjuntivo. Na linha 5, aí, presente. Então, se você for observar, pela própria sequência temporal dos verbos, você já mataria a questão como texto dissertativo. Não tem nem por onde correr. E as próprias opções subsequentes são opções inviáveis. Quer ver? Observem. Na letra C, ele diz que é narrativo. Impossível. Não. Sem a presença de personagens, sem uma predominância de pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito, jamais seria um texto narrativo. E a letra D, expositivo. O texto expositivo é um tipo de dissertação. Até aí tudo bem, mas veja o que ele continua dizendo. Uma vez que privilegia o uso de expressões que denotam sequência temporal dos fatos. Isso é característica da narração. Por isso que a narração é no pretérito perfeito e no mais que perfeito. Então ele começa dizendo que é dissertação e muda o conceito para tentar enganar o aluno. Isso é uma característica narrativa. Assim, na 16ª questão, a segunda questão da prova de português, a opção correta, letra A de avião, sem contestação, sem dúvida alguma. Dissertativo, pois são frequentes os argumentos em favor de uma posição, com verbos, em geral, no presente do indicativo. Beleza. Acabou a questão. 17ª questão, vamos lá. Assinala a opção em que a palavra mapa está empregada em um sentido metafórico e abstrato mais saliente. Mais saliente. Isso aí foi o que decidiu a questão, Giliar. Mais saliente, ou seja, uma metáfora mais evidente, um sentido figurado mais evidente. O que é o sentido figurado? É o sentido não real da coisa.
O mapa, no sentido real, no sentido denotativo, é aquele do globo, é aquele que você encontra nos livros de geografia. Isso é o mapa. Mas ele queria que você observasse a metáfora mais forte, mais veemente, mais saliente. Então você tinha que voltar ao texto. Por exemplo, na linha 2, nós vamos voltar ao texto para mostrar para vocês. Linha 2. Não se compreende a violência dos brasileiros contra os venezuelanos sem entender o que é estar na fronteira e se saber a beira do mapa. Se ele falou de fronteira e falou de mapa, isso aí não é sentido conotativo, não é verdade? Pelo menos saliente não. Então vamos para o item B. No item B ele diz linha 13 e 16. Vamos a partir da linha 10. Sempre chegando de um outro lugar em que o chão se tornou movediço embaixo dos pés. Muitos não desembarcam em Roraima diretamente do lugar, de novo sentido real, em que nasceram, mas antes tentaram pertencer a outros pontos do mapa. De novo, ele fala em lugar e fala mapa, geograficamente, ele está no sentido real e não no sentido conotativo. Por isso que também não é a letra B. Letra C, 61 e 63. Vamos lá de novo. Vamos a partir da 60. História, fortuna e principalmente casa. Lugar de pertencimento, lugar de novo, Giliardo, de pertencimento para quem tanto peregrinou pelo mapa. De novo, falou em lugar, geograficamente falando, sentido real. Agora vejam o último. 81. Quem viveu escorregando de todos os mapas, na linha 81, não é isso? Aqui bem em cima aqui, Ruivo. Na própria página. Na própria página. Pronto. Então vamos aqui, olha. De que do outro lado da borda, o abismo espreita com olhos injetados de sangue. Aí, olha, já tem uma figura aí. Olhos injetados de sangue. Quem viveu escorregando de todos os mapas, sente a dor dessa experiência no corpo. É o mais saliente aí, porque ele não frisa a ideia de lugar. Tá certo? É uma questão, inclusive, até polêmica, porque muitas têm um sentido metafórico, mas a mais forte, a mais veemente é a letra D, e eu não acredito que a UES vá aceitar recurso para essa questão, ok? 18ª. 18ª as seguintes orações. Aí nós aqui não vamos ter questões... Pura sintaxe. Pura sintaxe, a sintaxe mais aprofundada possível. Quer ver? Observe. A população não indígena de Roraima é formada por migrantes recentes. Ele destaca migrantes recentes. Em questões de sintaxe, se você lembrar das nossas aulas, o primeiro passo é destacar o verbo e achar o sujeito. Quem é o sujeito aí? A população não indígena de Roraima. É formada. Se a população é formada, ela está praticando ou sofrendo uma ação? Tá. Sofrendo. Quem forma, pratica. Se é formado, sofre. Se está sofrendo a ação, eu tenho um sujeito paciente. Se eu tenho um sujeito paciente, há a possibilidade de eu ter no texto o agente da passiva. E quem vai ser o agente da passiva? Termo preposicionado da oração que pratica uma ação no sujeito. Então, o termo por migrantes recentes é agente da passiva. Então, você bota aí um verdadeiro. Bote aí no seu gabarito. Beleza. Um verdadeiro. 2. Mas antes tentar, e pode botar aí, anotar, agente da passiva. Mas antes tentaram pertencer a outros pontos do mapa. Tentaram pertencer a que ou a quem? Tentaram, eles, é o sujeito, eles tentaram pertencer a quem ou a que. Então você tem aí objeto indireto. Então anote aí, agente da passiva. 2, objeto direto. 3. Talvez aquilo que um brasileiro de Roraima vislumbre, onde num venezuelano desesperado e sem lugar. Num venezuelano desesperado e sem lugar é um adjunto adverbial. Vislumbre o que? Aliás, você pode até pensar de outra forma, né? Vislumbre o que em quem. Mesmo assim, vislumbre o que?
Vislumbre não tem a resposta para o quê? Tem o retrato de si mesmo. Em quem? Num venezuelano desesperado, sem lugar. Se você considerasse como adjunto adverbial, como objeto indireto, a gente estaria certo. Mais precisamente como adjunto adverbial. Vislumbre onde ou em quem. A angústia de pertencer rugia. De quem é a angústia? Não está no termo preposicionado. Angústia é substantivo abstrato, mais termo preposicionado, substantivo abstrato, mais termo substantivo abstrato, mais termo preposicionado, pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal. Acontece que o praticante na ação, quem está angustiado, não está dentro do termo preposicionado. Então isso é complemento nominal. Anota aí 4, complemento nominal. O desejo de apagar as populações nativas. Quem é que deseja também é substantivo abstrato? De apagar as populações nativas é termo preposicionado. Mas o desejador, quem deseja, está dentro do termo preposicionado? Não. Então você tem complemento nominal. A identidade roraimense é fomentada na população por velhas e novas elites locais. Quem fomenta? Se ela é fomentada, ela sofre a ação. Por velhas e novas elites locais, é o agente da passiva. Então o gabarito é A. No que diz respeito à função sintática dos termos sublinhados, é correto afirmar que em 4 e 5 funcionam como complementos nominais. Carimba, que é A, acertei. Aí não tem jeito não. Agora, Ruivo, essa 19ª foi a que deixou a polêmica, né, Ruivinho? Com certeza essa questão deve ser anulada, porque ele diz o seguinte: a acentuação da palavra pôde é acentuado para diferir de pode. Paroxítonas terminadas em AAs, ES ou OOs não podem ser acentuadas, mas eu sou obrigado a acentuar para diferir presente de passado. Esse tipo de acento é chamado na nossa língua de acento diferencial. Para diferir presente e passado. Qual foi o raciocínio da UES? Vou colocar a palavra porque, o substantivo porque, e vou dizer que ele é acentuado para diferir da conjunção porque. Certo isso aí? Errado. Errado, pessoal. Porque, primeiro, o novo acordo ortográfico não traz isso. E segundo, porque não é o acento gráfico que vai transformar o porquê acentuado em substantivo. É o artigo. Quando ele diz assim: estão lutando por um lugar e sabem muito bem o porquê. O que transformou isso em substantivo não foi o acento gráfico. O acento vem porque é um substantivo. Então é o contexto que determina. Na verdade, você que quer entrar com recurso aí, você pode asseverar o acento de porquê substantivo é uma oxítona terminada em AAs, ES ou OOs. Por isso que é acentuado. Oxítonas não precisa diferir. Quem gera a diferença é o contexto. Diferentemente do pode, porque o pode nem poderia ser acentuado, porque paroxítona terminada em E não é acentuado. Já o porquê substantivo é acentuado por qual regras? Oxítona terminada em AAs, ES ou OOs. E pelo fato de não existirem substantivos átonos. Como eu não posso ter um substantivo átono, eu acentuo o porquê. Se fosse partir pelo raciocínio, esse raciocínio da UES, o que é acentuado e o que não acentuado também seria acento diferencial? Não. O que é acentuado quando é um substantivo determinado pelo artigo. Quando o que interjeição é acentuado. E aí, como é que eu vou diferir, minha querida S? A interjeição que acentuada do substantivo que acentuado. Cadê o acento diferencial, então? Não tem, por quê? Só existem acentos diferenciais para aquelas palavras cujo contexto não consegue gerar diferença. Por isso que eu sugiro a anulação dessa questão. Então, mas no caso eles marcaram o gabarito lá do Ruivo. Eles marcaram a letra D por isso, porque eles inferiram que o porquê sem acento é conjunção. Aí o acento é para diferir da conjunção. Então, pronto. E não é. É uma questão que merece anulação.
Nós não estamos dizendo com isso que a UESP vai anular. Mas eu acredito que se reinar o bom senso, se eles observarem o novo acordo ortográfico, eles vão ver que essa opção não procede. 20ª questão, então vamos lá. A violência em Roraima é contra a imagem no espelho. Os termos sublinhados são classificados sintaticamente como? Quem é o sujeito da oração? Quem é contra o espelho? Ou o que é contra o espelho? A violência em Roraima. Característica do sujeito. Fora do sujeito, nós chamamos de quê? Predicativo do sujeito. Então, contra a imagem do espelho é uma característica do sujeito, predicativo do sujeito. Ainda tem ainda, Rui? 21ª? Temos mais Assinala a opção cujos termos sublinhados funcionam como sujeito da oração. A imagem se materializa como um espelho que, sublinhado, é preciso função destruir. Sintática do pronome relativo. Na verdade, essa daí foi talvez a mais fácil da prova, porque se você for na letra C, o cujo retorno não tem condições de ser. O que da letra A é objeto direto. É preciso destruir o que. Agora, na letra C, se você pergunta ao verbo, o que é possível? Qual é a resposta, Giliardo? E também a probabilidade sempre provisória de que é possível, o que é possível? Perder tudo, mais uma vez. Perder tudo, mais uma vez, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. É o quê, menino? A oração subordinada substantiva subjetiva tem valor de sujeito, exerce o papel sintático de sujeito. Assim, veja o que ele diz. Assinale a opção cujos termos sublinhados funcionam como sujeito da oração. Então aí funciona como sujeito da oração os termos sublinhados, cujos termos sublinhados... Perder tudo mais uma vez. Exatamente. Então perder tudo mais uma vez é o sujeito da oração. Oração subordinada substantiva e subjetiva. Exatamente. 22. Considerando os pronomes destacados em o Brasil é contra eles, aí, ou os ignora, ou só aparece para se meter onde não devia. Linha 53 e 54. É correto afirmar que possuem referentes? Olha, eles e os são pronomes de terceira pessoa. Eles dois são iguais. Então você já eliminaria a letra A e a letra D, dizendo que eles são diferentes. São iguais e recuperados devido às informações presentes no contexto. É aquela questão que eu falei para vocês, identificar os elementos anafóricos do texto. E aí você tem uma prova que tem uma questão que deve ser anulada, mas no mais, foi uma prova tranquila, trabalhada em sala, tudo que foi visto em sala de aula foi cobrado, aliás, nem tudo que foi visto em sala de aula, mas o que caiu fora visto em sala de aula. Quero agradecer a oportunidade ao Giliardo, lembrar também que os nossos colegas professores de português e os nossos colegas professores de outras disciplinas que quiserem fazer o português do zero, dia 17, ou seja, no sábado, de 8 ao meio-dia, nós vamos começar a turma do sábado. E no dia 20, na semana, terças e quintas, manhã, tarde e noite, nós vamos começar as turmas da semana.